As gratificações adicional noturno e vantagem extra, elas fazem parte da remuneração dos policiais. É diferente quando o governo olha para uma gratificação de DAI, DAS ou condição especial de trabalho, porque essas, elas são concedidas, né, dentro do interesse do governo. Agora, vantagem extra adicional noturno, não. São gratificações que o policial já tem na sua renda, já está incorporado na sua renda, já fez o planejamento familiar. E aí, quando o policial, né, toma conhecimento desta forma de divulgação do governo, o governo nem sequer se deu o luxo para sentar com as entidades, para discutir. O Estado está passando por uma dificuldade financeira, por que não chama as entidades representativas ao invés de estar tomando decisões unilaterais? Então, nesse sentido, nós temos hoje, recebemos já várias manifestações dos policiais civis, apreensivos, revoltados com toda a razão, e o sindicato que representa a categoria, logicamente que não pode ficar de braços cruzados. Nós estamos, né, primeiro vamos discutir na nossa diretoria e posteriormente vamos estar chamando a categoria, e nós já temos aqui um entendimento parcial, logicamente que dependemos do aval da nossa categoria, caso persista a retirada dessas gratificações, de um possível movimento de paralisação no Carnaval. Se com segurança o negócio está difícil, imagina o Carnaval sem polícia, hein? Mas acho que não vai acontecer isso, deve prevalecer sim o diálogo, o próprio sindicato com o governo. Por falar em governo, o repórter em ação, Tiago Melo, está com o secretário de Administração, Franzé Silva, e vamos saber dele qual é a posição do governo sobre essas reivindicações aí dos policiais, gratificações, vantagens, extras e adicional noturno. Existe margem para negociar isso? Tiago Melo, repórter em ação. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. A posição da Secretaria de Administração é em ressaltar que o governo do Estado está tentando se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, essa medida seria uma medida, de certa forma, até protecionista, para garantir o pagamento da folha de pagamento e, consequentemente, dos servidores. Eu estou aqui com o secretário de Administração, Franzé Silva. Secretário, é fato, essas vantagens elencadas pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis serão cortadas? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. É importante esclarecer que a situação que nós estamos informando para a sociedade é que não há nenhuma dificuldade de dialogar, pelo contrário. Na segunda-feira passada estivemos aqui reunidos, inclusive com o presidente do Cipojusp, Constantino, esteve aqui comigo, com várias outras entidades, e discutimos, inclusive, quais seriam as mudanças que estavam sendo feitas nessa folha do mês de janeiro. Né? O que é que nós estamos retirando da folha de janeiro, Amadeu, para ficar bem claro? Encontramos pagamentos irregulares aqui sendo feitos. Pagamento, por exemplo, da condição especial de trabalho. Essa remuneração ela é paga para servidores que têm cargos comissionados. E existe um limite estabelecido dentro de uma resolução. O que nós estamos retirando eram pagamentos indevidos dessa condição especial de trabalho para servidores que não tinham cargos comissionados. E voltando o valor que é estabelecido na resolução ao seu limite máximo. Né? Fora isso, nós estamos também retirando os contratos temporários vencidos. Então, todos aqueles que estavam vencidos estão sendo retirados da folha de pagamento. Com relação à hora extra, o que está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal é que não pode ser pago hora extra quando o Estado ou o município está acima do limite do gasto permitido por lei. Nós estamos deixando hora extra apenas nas áreas onde existe o decreto de emergência. Tá? Isso é imposição legal, né? Não como uma forma de retaliar ou de prejudicar o servidor. O nosso objetivo é fazer com que a gente possa voltar no curto espaço de tempo à normalidade dentro desse impeditivo que hoje o Estado tem de receber recursos e fazer com que a gente possa retomar a economia do Estado na sua normalidade.
Então, o adicional noturno não poderá ser pago nesse momento, é fato? Não, o adicional noturno, ele é uma remuneração que está sendo avaliado dentro da normalidade de pagamentos. Aqueles que têm os direitos a essa remuneração serão garantidos. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Amadeu? Tiago, na verdade eu vou fazer duas perguntas em função da questão do tempo de resposta aí com o nosso equipamento e o secretário. Secretário, a primeira questão é, esses cortes, eles valem apenas para os servidores da Secretaria de Segurança ou eles valem também para outras repartições do Estado? E quantas pessoas hoje foram atingidas por estes processos? E o segundo ponto eu soube que esta semana ainda o governo trabalha para tirar o Piauí do Serasa, ou seja, que o Piauí saia, deixe de infringir a lei de responsabilidade fiscal. Então, a segunda pergunta é essa. O Piauí sai do Serasa hoje, sai amanhã, sai essa semana ainda? Amadeu, a nossa preocupação, e é a orientação do governador, que nós resolvamos essa situação no curto espaço de tempo. O Estado está parado, sua economia está estagnada e a orientação é que a gente esteja, a equipe como um todo, trabalhando na solução desse problema. Quanto à questão dos convênios, a equipe da Controladoria, juntamente com Fazenda, Planejamento e Administração e Procuradoria, está trabalhando de forma muito forte, no sentido de resolver todas as pendências, no sentido de tirar o Estado da inadimplência em relação aos convênios. Mas, além dos convênios, é necessário esclarecer que nós precisamos sair do limite máximo do gasto com o pessoal. As medidas que estão sendo tomadas, elas levam em conta essa necessidade de fazer com que o Estado regularize também no gasto com o pessoal. Porque se nós não fizermos isso, todos os recursos que nós temos disponíveis e não podemos usar hoje por conta do excesso, nós não poderemos estar fazendo com que chegue nas políticas sociais que nós estamos querendo. Nós temos recursos de convênio na segurança, nós temos recursos para a PM, nós temos recursos para a saúde, enfim, e todas as áreas têm recursos disponíveis hoje nas contas, mas que nós não podemos fazer uso. E isso é em relação ao impacto, ao Serasa, em que o governo anterior colocou o Piauí. A nossa determinação, por orientação do governador, é fazer com que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Esses ajustes que estão sendo feitos na folha é uma necessidade temporária para que a gente possa diminuir o gasto com o pessoal. Já fizemos isso na redução dos cargos comissionados e precisamos rever todos os pagamentos de gratificações. Aquelas que estão fora da legalidade vão ser retiradas, por necessidade não só de imposição legal, mas de fazer com que o Estado do Piauí volte à sua normalidade. Muito obrigado ao secretário de Administração, Franzé Silva, pelas informações. Amadeu. Obrigado, Tiago. Obrigado ao secretário de Administração, informando que a medida é temporária. Logo que o Estado volte a se adequar à lei de responsabilidade fiscal, essas gratificações e vantagens serão reincorporadas.